né? mesmo. Às vezes no próprio agora, carro. Acho que no último mês aumentou o policiamento, eu tenho visto mais polícia e acho que deu uma transferida até para Faria Lima, né? Agora aqui deu uma acalmada, mas mesmo assim eu não me sinto segura também não. A Secretaria de Segurança Pública atribui a melhora nos índices ao policiamento na Avenida Paulista. Desde agosto de 2023, foram deslocados cerca de 350 policiais para a região. As viaturas ficam estacionadas nas esquinas, enquanto duplas de agentes circulam pela avenida. Os pedestres também notam esse aumento no número de policiais. No entanto, ainda preferem se prevenir, utilizando técnicas para evitar os roubos. Eu geralmente nunca trago, é porque eu trabalho aqui e eu deixo o celular lá no floor e nunca trago pra cá. Ou eu não trago, eu coloco em um lugar que não seja bolso, tipo, sei lá, dentro da calça. Eu coloco minha bolsa aqui na frente, eu sempre ando com a bolsa na frente com a mão. Eu tenho medo. Já tentaram roubar? Já tentaram me roubar aqui mesmo. Como é que já foi? me tentaram. Eu tava com a bolsa assim, me furtaram. Eu tava andando e a pessoa colocou a mão. E aí foi uma cena muito horrível. Outro ponto icônico da cidade, a Praça da Luz, registrou uma queda de 59% nos delitos desta natureza. As ocorrências reduziram de 1,7 mil em 2022 para 726 no ano passado. Na Praça da República, os roubos e furtos de aparelhos caíram 29,5%, passando de 1,9 mil registros para 1,3 mil em 2023. Preocupante mesmo. E não é só na Avenida Paulista não, né? O João Rossetti trouxe aqui um recorte, mas é na Faria Lima, não é? Em outros bairros. A situação tá crítica mesmo e parece que o aparelho celular é o alvo preferido aí desses meliantes, né, Zaidan? Não, e há muitos que nem são registrados, né? Muitos furtos que nem são registrados. E mesmo com essa redução, e é claro, a saída é essa aí, colocar a polícia, colocar cada vez mais polícia, mas 3.800 só na Avenida Paulista no ano passado. Isso que foi registrado. 3.800 roubos de celular. Isso não é aceitável, né? É um número menor do que 2022, porque tem mais policiamento e tal. Aí os caras começam a atuar em outra área, mas o número é inaceitável. 3.800 registrados, fora os roubos que não foram registrados, né, Danilo? Exatamente, Zaidan, exatamente. A gente vai aqui pedir também a ajuda dos nossos ouvintes, né? Sempre que tiver alguma informação, né? E reportar pra gente se aumentou eventualmente ali na sua rua, na sua região, porque isso a gente consegue através das reportagens, das matérias, como fez agora o João Rossetti, a gente vai mapeando, né? A gente vai mapeando, ajudando os outros ouvintes, e mais do que ajudar, é pressionar os órgãos competentes, né, a polícia também, para ajudar a melhorar a situação da cidade, né? E bem, a gente vai seguir aqui, dá tempo ainda, viu, Zaidan? Dá tempo da gente falar sobre a novela que se transformou a folha, que se transformou a desoneração da folha de pagamento, não é? Que traz insegurança para quem quer investir e empregar, não é? Essa afirmação esse alerta, na verdade, vem do diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Fernando Valente Pimentel, e que defende a manutenção do benefício para os 17 setores com mais postos de trabalho no país. O ministro da Fazenda é contra, mas aceitou, viu, Zaidan, retirar a discussão do âmbito de uma medida provisória já em tramitação e enviar o projeto de lei. A MP em questão ela foi editada, não é? Depois do Congresso manter a desoneração até 2027, deixando menos custosas a contratação e a manutenção de funcionários, né? Uma alíquota bem maior sobre o salário, como deseja o governo, uma ameaça ao emprego, o que diz a opinião do Fernando Valente Pimentel, que é diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, que foi ouvido mais cedo na Rádio Bandeirantes, Zaidan. E ele está certo, não tem cabimento você tributar emprego, né? Isso é ridículo. E foi ridículo optar por medida provisória depois do Congresso ter decidido. Aí o governo se manifestou com os vetos do Lula. Os vetos foram derrubados, ou seja, seguiu-se o rito constitucional, o Congresso deu a palavra final, aí no dia seguinte o cara aparece com a MP. Não faz nenhum sentido. E provavelmente esse projeto de lei será derrotado no Congresso, Danilo.
Zaidan, não dá tempo para mais nada, ponto final aqui no Obrigado, hein, Danilo? No Bandeirantes Acontece. Amanhã a volta do Ronald Gimenez e a gente se encontra no sábado, às 7 horas da manhã, no Jornal Primeira Hora, às 10 da manhã no Do Bom e Do Melhor e às 9 horas da noite no Antenados. Até qualquer hora, Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Sempre uma honra, Danilo. Um abraço. Tchau, pessoal. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até 19 horas e 30 minutos, muita informação, opinião e debate. E você participa. Fala, galera de hoje. Se você fosse escolher um goleiro, quem é que você escolheria? Entre Ivan Quaresma, Kaique França e Pedro Rocha. Quem que você contrataria para o seu time? E de 0 a 10, qual a nota que você daria para o Pedrão, o Pedro Rocha, até aqui na atual temporada? 97102-1493, para você que é ponte pretano participar. E para os bugrinos, como você avalia a postura, condução / postura do Guarani, no caso de Wenderson e Lucas Araújo? O clube ainda não soltou nenhuma nota oficial explicando o afastamento dos dois jogadores. Repito, qual é a sua avaliação da postura do Guarani, que afastou o Wenderson e Lucas Araújo? O clube ainda não soltou nenhuma nota oficial explicando o afastamento dos dois atletas. 97102-1493. E a partir de agora, eu vou abrir para você participar, você que é bugrino e quer assistir de graça jogo do Guarani contra o São Paulo nas cadeiras vitalícias do estádio Brinco de Ouro, domingo, 18 horas. Mas atenção, somente para bugrinos. É jogo de torcida única. Se você é São Paulino, não se candidate, porque vai ter confusão. Aliás, recado aqui para a torcida do São Paulo, né, que está pensando em comprar ingressos para assistir esse jogo. Não faça isso.
vai dar confusão. E na confusão, o prejudicado, claro que vai ser o Guarani. Então, se você que é torcedor bugrino souber que algum São Paulino está comprando ingresso para assistir esse jogo, denuncie, porque o prejudicado será o Guarani. Então a nossa promoção aqui são 10 ingressos para as cadeiras vitalícias. Somente para bugrinos, tá? Somente para torcedor do Guarani. Você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, é no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Pegue a senha, o número de WhatsApp e mande nome completo e CPF. Os ingressos serão distribuídos aqui na recepção da Band amanhã, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Olha, se você não puder vir buscar e não tiver ninguém para vir buscar para você, nem participe. Porque senão o ingresso vai ficar parado e o objetivo é fazer com que o dono do ingresso, o ganhador, assista o jogo Guarani e São Paulo. Então, se você não puder vir, mas pode mandar alguém e venha com um documento que contém o CPF, tudo bem, tá valendo. Agora, se não pode vir e não pode mandar alguém, não participe, porque senão você vai ganhar, você corre o risco de ganhar e tirar a vez de uma pessoa que poderia vir aqui buscar, tá bom? Vai ser o ingresso, você vai retirar amanhã, das 9 até a 1 da tarde e das 2h30 até as 5h30. Então participe e boa sorte para você! Vamos aqui às pautas do programa de hoje, começando pela Ponte Preta. Gé comenta sobre a sua adaptação na Ponte. Nessa entrevista, ele celebra boas atuações no Paulista e comemora a boa fase. Fala também que não é surpresa a boa campanha da Ponte. Luiz Fabiano, em entrevista ao podcast do Denilson Show, comentarista da Band, fala sobre alguns pontos referentes à Ponte Preta. Você vai ouvir aqui a fala do Luiz Fabiano. Nascido no distrito da cidade de Tiradentes, a 15 quilômetros da Neoquímica Arena, já é a aposta da Macaca para o duelo contra o Corinthians no próximo domingo. Atacante é artilheiro da Ponte na competição com 4 gols marcados. Ponte é punida por cantos homofóbicos na partida contra o São Paulo. Macaca levou uma multa de R$10 mil, mas poderia ter levado R$100 mil e perda de mando de campo. Escapou, portanto, de perder pontos e também mando de campo e um dinheiro muito maior. Ficou barato, R$10 mil de multa. Macaca tem mais 2 dias de treinamento antes do duelo contra o Corinthians. Pela atuação diante do Ituano, Pedro Rocha foi eleito craque da 9ª rodada do Campeonato Paulista. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Luiz Fabiano fala sobre relação com Eberlin e última passagem pelo Majestoso. Vamos às pautas do Guarani. Guarani acerta a contratação do atacante João Peglo, ex-Esporte Internacional. O jogador foi revelado na base do Internacional e possui passagens pelo Esporte Atlético Goianiense. Peglo chegou a negociar recentemente a sua transferência para o futebol russo, mas as conversas não avançaram. É revelado por Eduardo Cudê em 2020. O atacante acumula 25 jogos pelo Colorado, com 2 gols e 3 assistências. Na temporada passada, defendeu o Sport durante a Série B, marcando apenas 2 vezes em 12 partidas disputadas. Peglo possui contrato com o Internacional
até junho de 2025. E ele que tem 22 anos. Com o tobogã aberto, o Bugre iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o São Paulo domingo, às 18 horas no Brinco de Ouro. Os preços variam entre R$20 e R$60. E o torcedor com a camisa do Guarani paga meia entrada. Bilheterias nesta sexta ficam abertas até às 18 horas. No sábado, das 9 até às 13. Das 9 às 13 no sábado. O jogo é domingo. No domingo, das 9 da manhã até o horário da partida, 18 horas. Federação Paulista de Futebol altera a data e horário do jogo contra o Botafogo em Ribeirão Preto. O duelo passou do dia 2, sábado, para sexta-feira, 1º de março, às 18 horas e 30 minutos no estádio Santa Cruz. O Anderson se pronuncia nas redes sociais sobre corte após ida à festa de Neilton. Ao lado de Lucas Araújo, o volante segue treinando em Campinas e os dois devem ser colocados à disposição do mercado. Destaque no portal carlosbatista.com.br. O Anderson e esposa se pronunciam sobre afastamento de volante. E tem as pautas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a opinião dele no programa. Tema 1. Thiago Nunes é demitido do Botafogo. A ausência de resultados e a oscilação do time pesaram na decisão tomada após a chegada do elenco ao Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, a equipe carioca empatou em 1-1 com o Aurora, na Bolívia, duelo de ida da pré-Libertadores. Notícia 2. CBF divulga nota de repúdio contra ataque sofrido por delegação do Fortaleza e diz que cobrará ações. O presidente Edinaldo Rodrigues afirmou que a entidade seguirá implacável na cobrança e nas ações para que todo e qualquer ato de violência seja varrido do futebol brasileiro. Notícia 3. Sentença de Daniel Alves tem possível liberdade em 2025 e ajuda de Neymar. O brasileiro pegou 4 anos e meio de prisão por agressão sexual, mas bom comportamento pode conceder liberdade em certas condições. Dinheiro enviado por pai de Neymar ajudou a reduzir a pena de Daniel Alves. São notícias, temas que não têm ligação com os times de Campinas, mas que o comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Participe, mande mensagens curtas e também você pode participar com mensagem de áudio, desde que se identificando, e também uma mensagem curta. 971021493. 17h12. É um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi.
Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Quer construir ou reformar com muita economia? Aproveite as super ofertas T da Telha Norte com produtos da Suvinil. Confira só: tinta acrílica Premium Clássica Branco 20 litros, R$ 449,90. Tinta Premium Limpeza Total Branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica Branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 23 de fevereiro. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Vem! Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17 e 18, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um agradecimento sempre especial para o nosso ouvinte, nosso parceiro, nosso cliente. Vamos ao Fala Galera de hoje. Se fosse para escolher um entre Ivan, Kaique, França e Pedro Rocha, quem você contrataria para o seu time? Ivan Quaresma. E de 0 a 10, qual nota você daria para o Pedrão até aqui na atual temporada? 6,5. Como você avalia a condução, postura do Guarani no caso Henderson e Lucas Araújo? O clube ainda não soltou nenhuma nota oficial explicando o afastamento dos jogadores. Muito bem. A falta dessa nota oficial nos faz acreditar que a versão do Henderson
é a verdadeira. E se for essa, a versão do Anderson, a verdadeira, o Guarani está conduzindo de maneira péssima e de maneira indevida está punindo os jogadores. Como só temos aí a versão dos jogadores, essa que fica valendo. Estamos aguardando ansiosamente a postura e o posicionamento do Guarani. Então, só nos resta aguardar. Quero falar aqui do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O self-service é uma delícia de primeira qualidade, com a maior variedade que você já viu. O rodízio de pizza é sensacional. Tem a melhor pizza de Campinas, saborosa, com muito recheio. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias no almoço. Carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, rodízio de pizza, nas noites de terça a sábado. Pizzas saborosas com muito mais recheio e 40 opções entre pizzas salgadas e doce e também pizza de sorvete. Cervejas geladíssimas, grande variedade de sucos, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. E você que tem um grupo acima de 10 pessoas ganhe desconto especial do João Dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Vou disponibilizar aqui o endereço, tá? Rua Boa Ventura do Amaral, 788. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Você que quer assistir de graça, você que é bugrino e quer assistir de graça Guarani São Paulo nas cadeiras vitalícias, participe da nossa promoção. São 10 ingressos, não são pares, tá? São 10 ingressos para as cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. Você vai levar um ingresso, são 10 ganhadores. Um ingresso e mais uma carteirinha que dá direito a entrar lá nas cadeiras vitalícias. Mas olha, só bugrino participando, tá? Não vale para torcedores do São Paulo. Só bugrino participando. Como é que você faz para concorrer aos ingressos? Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Uma condição, tem que ser assinante do canal. São mais de 31 mil pessoas que estão inscritos e são assinantes do canal. Se você é assinante, participe. Se você ainda não é assinante, é de graça, não paga nada, é muito simples e você estará apto, portanto, para concorrer aos 10 ingressos. Lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tem uma senha e um número de WhatsApp. Você vai pegar a senha, aquele número de WhatsApp não é o número de mensagens, tá? O número de mensagens é um e o número de sorteio é outro. Onde está o número para sorteio? Está no canal de vídeos. Se você mandar para o número de mensagens, você perde a vez, não estará concorrendo porque o sistema não registra, tá? Para registrar a sua participação, tem que ser naquele WhatsApp que está no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Então entre lá, pegue o número de WhatsApp, a senha e mande nome completo e o CPF. Em qualquer momento desse programa, eu vou divulgar os 10 ganhadores que estarão lá no Brinco para empurrar, para ajudar o time do Guarani a ganhar do São Paulo e continuar vivo com a permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Bem, vamos ver aqui os ouvintes participando conosco. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão.
É verdade que a Ponte Preta vai virar SAF. Deixa eu ver quem é que está perguntando. O Rick Panda. Ô, Rick Panda, é o seguinte, o que a Ponte Preta fez? A Ponte organizou uma comissão para aparelhar o clube para caso no futuro apareça alguma empresa interessada, algum interessado na SAF, o clube esteja já em condições, né? Com toda a parte burocrática. Eu até já expliquei aqui o porquê que o Red Bull comprou o Bragantino e não comprou o Paulista de Jundiaí. Porque a documentação do Paulista era uma confusão imensa. Devia, não sabia para quem devia, quanto devia, o que estava penhorado, o que não estava, uma confusão generalizada. O mesmo ocorre com o time da Ponte. Então, para que a Ponte possa ter algum interessado na SAF, ela tem que estar organizada, com a papelada organizada. É isso que está fazendo, por exemplo, o Guarani. É acordo trabalhista, é a recuperação judicial, né, que até na terça-feira vai ter uma nova audiência, uma nova reunião com credores. Teve uma já, não deu quórum. Agora, com qualquer número de credores, vai ter audiência na terça-feira. A Ponte está fazendo exatamente esse caminho, aparelhando o clube para caso futuramente esteja lá algum interessado. E aí a documentação vai estar em ordem. Então é isso que tem a respeito de SAF na Ponte Preta, tá bom? Boa tarde, amigos. Nosso mundo está chato. Já não vou em lugar nenhum e também não brinco com ninguém. Tudo é homofobia, tudo é racista, tudo é preconceito, principalmente nos estádios. Triste realidade. Marcos Carvalho. Abraço para você, Marcos. Muito obrigado pela sua participação. Quero o ingresso do Bugre. Diz aqui o Gabi. Ô, Gabi, você mandou pro WhatsApp errado, tá? Esse WhatsApp que você mandou é o WhatsApp de mensagens. Para participar com mensagem de texto e também com mensagens de áudio. O WhatsApp para concorrer a ingressos é outro WhatsApp. Você tem que entrar no canal de vídeos, pegar lá a senha. O mais curioso é que você mandou aqui a senha. Então, significa que você entrou no canal de vídeos. Se você pegou a senha, você entrou no canal de vídeos. Então, você tem que pegar aquele número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos, tá? Aí mandar naquele número de WhatsApp tudo isso que você mandou aqui para mim na mensagem. Por que eu não tenho como receber? Porque o mecanismo não está aqui nas minhas mãos. E eu não consigo transferir para o outro mecanismo que faz o sorteio eletrônico, tá bom? Então mande de novo, mas para o WhatsApp correto. Guarani, postura péssima e discriminatória. Diz aqui o Paulo. Abraço para você, Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Carlos Batista. Meu nome é Marcos. Moro em Hortolândia. O Kaique França jogou a Copa do Nordeste ontem contra o Fortaleza. Um abraço, Batista. Manda um abraço para o CH e para o Gleger. Empatou, né? Esse jogo foi 1-1. É o jogo da confusão. Atacaram lá o ônibus, apedrejaram o ônibus do Fortaleza. Uma confusão gigantesca. Jogadores que, inclusive, foram molestados. Alguns até tiveram que receber pontos. Kaique França estava lá, portanto, né, no gol do time do Sport Copa do Nordeste. Partida realizada lá na Arena Pernambuco. Eu estive lá na Arena Pernambuco. Fui lá cobrir um jogo da Ponte Preta. Ponte e Náutico. Foi aquele jogo que o Adrianinho perdeu
Perdeu aquele gol, praticamente um gol feito, né? Ele foi dar um corte a mais. Se a Ponte tivesse vencido, a Ponte teria sido campeã da Série B naquela oportunidade. 2018, é isso? Que a Ponte subiu. 2018, se não me falha a memória. E aí o Adrianinho perdeu o gol feito e a Ponte subiu, mas não conseguiu o título da competição. E foi um negócio impressionante, porque construíram uma arena 30 quilômetros, São Gonçalo, 30 quilômetros longe de Recife. Uma estrada, mato para tudo quanto é lado. Daqui a pouco surge um monumento de cimento armado gigantesco. Não tinha nada do lado esquerdo, nada do lado direito, nada na frente, nada atrás. Como é que constrói um estádio no lugar daquele? É inimaginável. E foi lá na saída do time do Fortaleza que aconteceu esse episódio nesse jogo da Copa do Nordeste. 17h30. Continue mandando, daqui a pouco vou ler mais mensagens. E já tem também as mensagens de áudio. Alô, você que é de Campinas e toda a região, quer construir ou reformar com muita economia? Vá aproveitar as super ofertas T da Telenorte com muitos produtos da Suvinil. Tinta Suvinil acrílica Premium Clássica 20 litros, R$ 449,90. Tinta Suvinil Premium Limpeza Total, branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica Suvinil, balde 25 quilos, só R$ 189,90. Super ofertas T da Telenorte, válidas até dia 23 de fevereiro. Então corre lá agora. Tem muito mais super ofertas para você até 10 da noite, para você aproveitar. E tem muitos produtos da Suvinil, viu? E ainda tem a loja toda em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. É isso mesmo, a loja toda em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Visite a loja de Campinas, na Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco 2, Parque das Flores, no Shopping Dom Pedro. Confira mais informações lá no site telenorte.com.br. Super ofertas T é só na Telenorte. Bandeirantes! Vladimir Catarino, informações da Ponte Preta. 17h32. O Vladimir está chegando no pedaço. Isaí Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo no domingo, 8 horas da noite. Pega o Corinthians na Neoquímica Arena em Itaquera. 10ª rodada do Campeonato Paulista, antepenúltima rodada desta primeira fase. A Ponte está ainda na briga pela classificação. Perdeu o segundo lugar do Grupo B, momentaneamente para o Água Santa. A Ponte empatou na última rodada contra o Ituano. O Netuno ganhou da Inter de Limeira por 2-1, por isso o Água Santa chegou a 14 pontos. A Ponte com 13, portanto, neste momento, a Ponte está fora da zona de classificação. Mas, claro, tem totais condições de brigar por ela. São 3 rodadas restantes para terminar esta primeira fase do Campeonato Paulista, para se decidir quem vai ser o adversário do Palmeiras na próxima fase. Ponte Preta e Corinthians, uma partida que tem um tabu, né? A Ponte nunca venceu o Corinthians jogando na Neoquímica Arena. Mas a Ponte tem um jogador que conhece muito bem aquela região da capital paulista, da cidade de São Paulo. É o Gé, atacante que veio exatamente daquela região, nasceu ali pertinho, né? 15 quilômetros da Neoquímica Arena. Gé, que é artilheiro da Ponte Preta no campeonato, marcou 4 gols. Jogador que tem sido muito importante no sistema ofensivo da Ponte Preta. Ele fala sobre a sua adaptação na Ponte Preta. Havia uma certa desconfiança quando da sua chegada, não há mais. Ele fala exatamente sobre essa adaptação. Isso aí é naturalmente, eu acho que é naturalmente, né? O cara fica mais tempo no clube, o cara vai se adaptando mais. Então isso aí eu acho que é naturalmente. Venho
fazendo boas partidas, venho, graças a Deus, fazendo gol. Então acho que isso aí sai naturalmente, né? Ficar bastante tranquilo, ficar bastante focado e podendo ajudar a equipe. O Gé já tinha sido muito importante, né? Tanto na conquista da Série A2 no Campeonato Paulista do ano passado e também quando jogou, né? Ficou algum tempo machucado, mas quando esteve em campo foi importante também na disputa da Série B. Mas ele comemora o que chama de boa fase e as suas boas atuações neste Campeonato Paulista. Batista. Acho que isso aí é fruto do trabalho, né? Como eu falei, eu venho bastante dedicado, venho procurando trabalhar mais e mais para ter sempre em evolução. Isso aí eu acho que é consequência do trabalho, né? Tá sempre fazendo gol e procurando estar sempre no alto nível para poder tá vindo esses prêmios aí, né? Acho que mais pela equipe, né? Que vem trabalhando, vem se dedicando a cada jogo e isso aí vem naturalmente, que é os prêmios, né? Se as boas atuações, né, e os gols marcados pelo Gé não surpreendem, talvez a campanha da Ponte Preta no campeonato tenha surpreendido muita gente, né? O pessoal colocava a Ponte como candidata à luta contra o rebaixamento. Macaca se garantiu na Série 1 com muita antecedência e ainda briga pela classificação à próxima fase. O Gé fala que para ele e também para o grupo Ponte Pretano não é nenhuma surpresa esta boa campanha da Macaca na competição. No nosso dia a dia aqui, no nosso trabalho aqui na Ponte Preta, todo mundo trabalha sério, todo mundo a procura tá sempre evoluindo, tem grandes trabalhadores aqui e para nós acho que não é nenhuma surpresa tá aqui, essa pontuação que nós fez, eu acho que para nós não é nenhuma surpresa, nós sabemos da nossa capacidade e sabemos que nós podíamos estar aqui, conseguir os pontos e brigar pela possível classificação. Hein? Se o assunto é o Gé, artilheiro da Ponte no Campeonato Paulista, goleador com esta camisa, vamos ouvir um outro nome que também fez história no setor ofensivo da Ponte Preta. Luiz Fabiano, um dos grandes ídolos da história ponte pretana. Em entrevista ao podcast do Denilson Show, o Luiz Fabiano falou sobre alguns pontos referentes à Ponte. Vamos ouvir um trecho da entrevista concedida pelo Luiz Fabiano ao Denilson. O meu processo, ele não foi tão doloroso, porque eu continuei tendo a vida de jogador. Só que no final, com um final feliz. Que eu treinava a semana inteira e final de semana eu viajava, ficava em casa, porque eu estava fazendo tratamento na Ponte e eu estava convivendo com os jogadores, era mais um ali, sim. Só que eu não jogava, então eu ia para casa. Então eu comecei a mentalizar que eu não ia mais jogar, mas eu que estava mantendo a forma, fazendo fortalecimento para o joelho. E eu recebi uma oportunidade, isso que me ajudou. Eu recebi uma oportunidade, eu recebi uma proposta do presidente da Ponte de ser dirigente, de continuar no meio do futebol. Mas é que o presidente, que é meu parceiro, Eberlin, me convidou, não tinha como. Claro. Mas então, isso me ajudou um pouco. Ponte Preta e Corinthians e Ponte Preta é o jogo do próximo domingo. A Ponte foi multada pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, R$10 mil por cantos homofóbicos à sua torcida no jogo contra o São Paulo. Foi uma pena que acabou sendo branda, né? A Ponte poderia até perder mandos de campo e, na pior das hipóteses, até ser punida com perda de pontos. Mas acabou levando essa multa de 10 mil, que sirva para conscientizar também o torcedor, né? O lugar do estádio é para apoiar o time, para gritar no momento do gol, para vaiar, porventura, quando o time não está bem, mas sem cantos homofóbicos, sem ofensas, porque isso acaba prejudicando a própria Ponte Preta. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas. Então é o seguinte, escolha o mecânico da sua confiança e
pode contar com a Rocha Autopeças, que tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais informações no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! Grande abraço pro Marquinhos Barros. Tá lá em Mogi Mirim. Tá ouvindo a programação esportiva aqui da Rádio Bandeirantes. Marquinhos Barros, que é filho do lendário Wilson Barros, o eterno presidente do Sapo. Wilson Barros montou um time excepcional. 1993, o Carrossel Caipira. Tinha lá, entre outros, o Rivaldo, Leto, Valber, enfim, um time fenomenal. Vadão, que Deus o tenha. Vadão era o treinador e o Wilson Barros também, já falecido, né? Faleceu em 2008, aos 63 anos, um grande dirigente esportivo, pai do Marquinhos, que está nos acompanhando neste momento. Valeu, Marquinhos, um abraço, seu pai foi muito grande para o futebol brasileiro, faz muita falta. Bom, CH, falando aí da Ponte, a macaca que enfrenta o Corinthians. A Ponte tem a semana inteira de treinamento e descanso. Enquanto que o Corinthians hoje joga pela Copa do Brasil contra o Cianorte. Jogo que será realizado lá no Willie Davis, estádio que fica em Maringá. É uma viagem longa, né? Longa. Vai de ônibus. Mas tem o translado também e depois tem o retorno. Quer dizer, vai retornar a São Paulo amanhã, chegando no final da tarde. No sábado, como eu disse hoje, no programa Os Donos da Bola, deve fazer lá um Engana que eu gosto. E aí já vai para o jogo, que é no domingo, às 20 horas, lá na Neoquímica Arena. Também tem 2 desfalques importantes, né? O Cássio não tem condições, está machucado, contundido. E também não tem o Yuri Alberto, que não vai participar. Aliás, o Cássio foi expulso. Não joga, cumpre suspensão. E o Yuri Alberto, esse sim, está contundido, machucado. E aí, facilita a tarefa da macaca ou não tem nada a ver, hein, CH? Olha, Batista, eu não desejo mal para ninguém. Corinthians é problema do Corinthians, da sua torcida, da sua comissão técnica, mas para a Ponte, quanto mais bagunçada estiver a situação do seu adversário domingo, é melhor. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que o Corinthians vive uma situação financeira terrível. E uma eliminação da Copa do Brasil hoje para o Cianorte, que pode acontecer, né? Pode acontecer, não é provável, mas pode acontecer. Joga uma responsabilidade, uma pressão ainda maior. A pressão já existe por resultados, principalmente porque os seus concorrentes, adversários, não é? Os seus rivais estão indo melhor que o Corinthians, em todos os sentidos. E uma eliminação na primeira rodada da Copa do Brasil, teoricamente, provoca ainda mais pressão, enfim, todo aquele rebuliço que a gente sabe que toda vez que acontece um revés de um time grande acontece. A imprensa cobrando, questionando, colocando em xeque o trabalho desse e daquele, jogador, comissão técnica. Então, a história do cansaço é uma situação, mas a eliminação é um fator, isso tudo no campo teórico, tá, gente? Tudo no campo teórico, porque depende de uma outra situação também. Domingo a Ponte também tem que fazer um jogo bom, organizado. Se não fizer um jogo bom e organizado, o Corinthians pode estar caindo pelas tabelas, que quando joga lá é complicado. Então, além da Ponte ter que jogar bem e organizada, se levar uma eliminação para o jogo de hoje para domingo, fica melhor para a Ponte. Agora, tudo depende de uma série de circunstâncias. Só quero lembrar que o time B do Corinthians também é muito forte. Apesar da situação, eu continuo respeitando o Corinthians e acho que o Corinthians, independente de eliminação hoje ou não, é o favorito para domingo. Só que a Ponte está correndo por fora. Ela tem chance.
Se jogar direitinho, ela tem chance, mas depende de uma série de fatores. O aspecto físico, da viagem, da logística, tudo isso interfere. Mas o que mais interfere, na minha modesta opinião, é uma possibilidade de eliminação hoje para o Cianorte, Batista. Continue participando, mandando as suas mensagens, 971021493, 971021493. Já mensagens de áudio. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19, é o código de área, 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Para saber mais, acesse o site sudeletro.com.br. Rádio Bandeirantes. 17h46, mensagens de áudio, ouvinte participando, ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Oi. Você está pisando na bola. Orlando aqui de Pouso Alegre. Você comentou ontem sobre o Guarani, que foi campeão em 78, né? Mas você esqueceu de falar do Guarani. Em 87 era para ser campeão brasileiro, com o Aladrão, o Aragão veio apitar o jogo do Guarani e não deu um pênalti legítimo pro Guarani, né? Isso você não lembrou, né? Manda os comentaristas comentar. Você não deixa os comentaristas comentar, pô? Obrigado. Eu não deixo os comentaristas comentarem. E aí, ô CH, você se sente boicotado nesse programa? O ouvinte está dizendo que eu não deixo os comentaristas comentarem. O ouvinte está numa quinta-feira diferente, Batista. Releve, não é nada disso. Existem momentos para você falar e os momentos para você silenciar. Se falar um em cima do outro, não funciona. Cada um tem seu espaço. E o Batista fala bastante que ele tem que apresentar, fazer merchan e rodar a equipe, né? Faz parte do trabalho do âncora, nada disso. Mas um grande abraço para o nosso ouvinte aí que está chateado com você, Batista. E outra coisa, né? Ele falou, não falou lá de 86. Veja, é um negócio interessante. Eu faço um comentário e sou responsável por aquilo que falo. Agora, por aquilo que você entende, eu não tenho como ser responsável por isso. Porque eu falo uma coisa e o cara entende outra completamente diferente. Então, quando eu falei, atenção, eu estava fazendo um comentário no programa de ontem, só para quem ontem não ouviu o programa e pegar o fio da meada. Eu estava dizendo que os regulamentos dos campeonatos de agora, atuais, não permitem que um time médio e pequeno ganhe um título. O investimento gigantesco nos grandes times do Brasil não permitem que um pequeno ou um médio conquiste um título, como aconteceu em 1978 com o Guarani, ou como aconteceu com o Paulista. E até citei no programa Os Donos da Bola, no Na Lata versão TV, abordamos qual tinha sido o último pequeno, considerado pequeno, que ganhou um título na Copa do Brasil. Paulista respondeu lá, o CH inclusive acertou, 2005,
Olha, gente, estamos em 2024. Foi 2005 a última vez que o Paulista ganhou, ainda no regulamento antigo. Depois que mudou o regulamento, trazendo para dentro da competição uma fase de oitavas de final com os times que são eliminados da Libertadores, não tem como. É impossível. A força é muito desigual. Se o time está disputando a Libertadores, é porque ele já tem muito mais qualidade técnica e capacidade de investimento do que aquele que não está disputando. Aí o time é eliminado da Libertadores, entra nas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, que chance tem o pequeno ou o médio de tentar conquistar um título da competição? Não tem como, é impossível. Então foi isso que eu disse. Aquilo que aconteceu com o Paulista, campeão da Copa do Brasil, ou aquilo que aconteceu com o Guarani em 78, sabe quando vai acontecer? Nunca mais. Aí o que o ouvinte, o que entra na cabeça dele? Sabe quando o Guarani vai conquistar um outro título? Nunca mais. E aí 86, você não falou Guarani. Olha, 86 era outro regulamento. Eu estou falando desse regulamento agora. Estou falando desta fase de investimentos onde não tem cabimento. Você pega um jogador do Palmeiras, paga a folha inteira da Ponte Preta. Como é que a Ponte vai tombar o time do Palmeiras e chegar à final do Campeonato Paulista? Negócio realmente complicado, difícil. Investimento muito alto. E Campeonato Brasileiro, além do Palmeiras, ainda tem o Flamengo e tem o Atlético Mineiro e tem aí mais uns 5 ou 6 times no mesmo nível de investimento. Então ficou muito difícil, né? E claro, já falei aqui uma centena de vezes que o João Paulo interminável, aliás, encontrei o João Paulo agora há pouco. Antes de vir aqui para a emissora, eu passei lá no Brinco de Ouro para buscar os ingressos. Esses ingressos que nós estamos sorteando aqui para os nossos ouvintes. Passei lá na secretaria do clube para pegar os ingressos. Eu faço isso sempre antes, né, de cada jogo aqui em Campinas. No caso do Guarani, eu passo lá para pegar os ingressos. Estava saindo do estádio, encontrei o João Paulo. E aí perguntei para ele, e aí, João Paulo, é uma brincadeira, né, que eu faço com o João Paulo. Quem colocou o apelido em você de O Interminável? E ele abriu aquele largo sorriso, falou, tá aqui, ó, apontando para dentro do carro. Ele que trabalha lá nas categorias de base do Guarani Futebol Clube. Sofreu o pênalti, mais pênalti da história do futebol brasileiro. O Guarani seria de novo campeão brasileiro se não fosse o erro terrível de arbitragem do José de Assis Aragão. Aragão cometeu um erro absurdo. Se fosse nos dias atuais, ia pro VAR, acredito eu, né, que o VAR colocaria a bola na marca da cal e o Guarani ia cobrar o pênalti. Estava vencendo o jogo, né? O jogo terminou no tempo normal 1-1. E depois foi para a prorrogação, 2-2 na prorrogação, 3-3. E aí o Guarani estava esse jogo, esse momento o Guarani faria 2-1. Guarani faria 2-1. Era mais ou menos 35 do segundo tempo. Do tempo normal, não da prorrogação. Do tempo normal. Então, mais ou menos 35 do segundo tempo, 38 do segundo tempo. Faltava pouco tempo para terminar o jogo. E o Guarani seria campeão brasileiro. Assim como também, se não fosse o gol, só tinha um jogador naquele jogo que seria capaz de marcar aquele gol. É uma sem pulo impressionante. Jogador destro, bateu de canhoto, o Careca, Antônio de Oliveira Filho, nosso ouvinte. Careca, um dos maiores centroavantes do futebol mundial. É brasileiro não, é futebol mundial. E ele estava lá pela equipe do São Paulo. E aí a bola foi quebrada lá pra frente, né? Salvo engano, o Nelsinho lançou e aí subiu o Ricardo Rocha. Subiu para tentar tirar de cabeça Ricardo Rocha e Pita.
os dois que subiram lá na entrada da área. Ricardo Rocha, bem maior do que o Pita. Ricardo Rocha, zagueiro, Pita, meia. E o Ricardo Rocha, que inclusive estava com a costela fraturada. Terminou o jogo e ele até foi para o hospital. Perdeu na cabeçada do Pita. E o Pita deu uma raspadinha de cabeça, a bola caiu nos pés de quem não poderia cair. Não poderia cair nos pés, né? De um jogador com a qualidade do Careca, que bateu sem dominar. Bateu de primeira, meteu na rede e aí foi para pênalti. Aí broxou todo mundo, né? O Guarani faltava 1 minuto e meio para acabar o jogo. O Guarani seria bicampeão brasileiro. 1 minuto e meio, era isso que faltava. Não, foi para pênalti. Aí o psicológico foi para casa do cacete e o Guarani nos pênaltis foi derrotado pela equipe do São Paulo e o São Paulo foi campeão. Então tá aí, ouvinte, você disse que eu não falei de 86, contei rapidamente a história aqui para você, tá bom? Carlos Gainetti era o técnico do Guarani, que chegou desacreditado e fez uma campanha excepcional, levando o time do Guarani praticamente ao título, né? Perdeu nos pênaltis, portanto, no tempo normal, não perdeu para a equipe do São Paulo. 17h55, ouvinte no ar. Fala, Batista, a origem do gol de Campinas. Batista, acredito no Bugrão, acredito. Aquele ano lá, Guarani acabou a Série B mal, e acho que um dos primeiros jogos do Paulista, acho que foi uns 2 anos atrás, né? Guarani São Paulo, Guarani meteu 2-0, Lucão do Break, meteu um golaço lá. Então por que não? Por que não o Guarani não pode ganhar do São Paulo aí, né? Tava vindo uma sequência ruim, pegou o São Paulo e ganhou. Quem sabe agora também não ganha. Um abraço pro Tigrão, beleza? Maurício Bugrino, da pele até o osso. Abraço. Abraço, muito obrigado. Esse jogo foi 2-1, né? Esse do Lucão do Break. E o gol de falta, marcando de maneira excepcional, com muita qualidade, Diogo Matheus, fazendo, portanto, 2-1 para a equipe do Guarani, ganhando o jogo. Foi bem lembrado aí, eu até lembrava desse jogo, dia destes, né? Isso aí foi em 2020. Estádio Brinco de Ouro, golaço do Diogo Matheus e o Lucão do Break marcando o primeiro gol. 2-1, pode sim repetir o placar, tomara que aconteça. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa tarde. A Ponte foi vice-campeã da Série B em 2014, naquele jogo. Agora, 2018, a Ponte quase subiu naquele jogo contra o Avaí. Ela precisava ganhar, mas não ganhou. Beleza? É o Eduardo aqui do Sumaré. Ô Eduardo, um abraço bem lembrado. Na hora, né, muitos anos acompanhando o futebol de Campinas. Verdade, e eu estava lá nos 2 jogos. Estava lá em 2014, lá na Arena Pernambuco. E em 2018 também eu estava lá no campo do Avaí. Até o Avaí estava lá com um goleiro que fazia 2 anos que não jogava uma partida, Rubinho. Aquele Rubinho do Palmeiras. Aranha era o goleiro do Avaí. Estava suspenso. E aí o Rubinho chamado para essa partida. A Ponte não deu um chute no gol. E a única bola possível, a Ponte precisava ganhar do Avaí, né? Não ganhou. E o Avaí subiu, a Ponte não. A única bola caiu nos pés do Vitinho, Vitor Rangel, um atacante que jogou na Ponte. E a Ponte tinha o André Luiz, marcou gol em derby o André Luiz. Veio uma bola cruzada do lado direito e se o Vitor Rangel sai da bola, o André Luiz ia entrar com bola e tudo. Era o gol do acesso. 50 milhões de reais. É o que receberia o time da Ponte se tivesse subido para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele foi tentar fazer o gol, acabou se enroscando, tropeçou um pé no outro e tal, e aí o Betão, que também jogou na Ponte, era zagueiro do Avaí, tirou essa bola e a Ponte não conseguiu subir em 2018 com o Gilson Kleina no comando.
Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, equipe da Band. Aqui é Joaquim da Vila João Jorge. Eu gostaria de saber se o Ituano, se ele entrar na zona de rebaixamento, se ele vai disputar a segunda fase do Paulistão. Por favor, dá uma resposta para nós. Sim, mesmo que ele esteja na zona de rebaixamento, ele vai disputar a segunda fase do Campeonato Paulista. É isso que prevê o regulamento. Então, não conte com o Ituano, porque esse grupo do Ituano é um grupo muito fraco, né? Para não dizer uma outra coisa. Veja que a Portuguesa, com a vitória diante da equipe do Guarani, a Portuguesa, que estava na zona de rebaixamento, saltou para a vice-liderança da competição e ainda tem um jogo a menos. O Ituano era o vice-líder com 6 pontos. O Santos disparou, fez 19, já está classificado. E a Portuguesa, que tem um jogo a menos, é a vice-líder com 7. Então o Ituano, caso ele retome essa vaga da Portuguesa, ele não será rebaixado. Agora, se ele estiver onde ele está, né? Ele está com 6 pontos. E aí o Guarani ultrapassando a equipe do Ituano, desde que ele não entre na zona de classificação, aí o Ituano, sim, poderá ser rebaixado. Mais um ouvinte no ar. Olá, amigos da Bandeirantes Campinas, boa tarde. É Roberto Macedo, distrito de Souzas. Apenas enfatizando o seguinte, essa palhaçada aí que o Guarani armou em cima desses 2 atletas aí, tá um absurdo, uma vez que ambos estavam de folga. E por estarem de folga, não deve satisfação nenhuma ao clube, à equipe. Então, não há por que puni-los em dia de folga. Ok? Uma boa tarde a todos. Deus abençoe. Abraço, muito obrigado. O ouvinte está dizendo, boa tarde, Batista. Não tem como se classificar e cair. No grupo terá 2 piores que o classificado. André Patti do Taquaral. Mas a classificação não é dentro do grupo. Para cair é a classificação geral. Classificação geral. Classificação para segunda fase é dentro do grupo. Mas para cair é a classificação geral. E o Guilherme Sampaio está dizendo, não tem como o Batista, se o clube estiver na zona de classificação para as quartas de final, obrigatoriamente terão 2 clubes abaixo dele. O grupo tem 4 equipes, não tem como estar no Z2 e na zona de classificação. Veja, vamos imaginar o seguinte, eu acho que você tem razão, mas vamos imaginar o seguinte, Guarani tem 5 pontos, está na zona de rebaixamento. Se o Guarani tivesse vencido a Portuguesa, o Guarani teria 8 pontos. E aí o Ituano estaria abaixo do Guarani. Ituano estaria abaixo do Guarani, a Portuguesa também ficaria com 4 pontos, né? Abaixo do Guarani. E aí tem que ver aí qual é o critério de desempate. Mas vamos imaginar que... não, mas o Ituano tem 6 pontos, né? Então o Ituano já estaria à frente. Ele tem 6 pontos. Eu entendo que sim, realmente pode acontecer isso. Estando na zona de classificação, não tem como ocupar o Z2, né? É isso aí. O grupo de 4, ou seja, está à frente de 2 times do próprio grupo. E aí, portanto, não tem como o time estar na zona de classificação e, ao mesmo tempo, na zona de rebaixamento. Está correto o raciocínio. Então, se o Ituano
retomar a vaga da Portuguesa, ele não tem como cair, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Batista, sobre a pauta do dia hoje, sobre os goleiros da Ponte, assim, o Kaique, ele salvou a Ponte muito. O Kaique, na verdade, se ele não tivesse na Ponte, a Ponte já estava na Série C, com certeza. Ele salvou a Ponte da Série C, e além de salvar, não deve, né? O Pedrão está começando agora, bom goleiro, mas tem que mostrar ainda. Agora, o tal do Ivan, cara, eu falo pra você, eu vi ele fazer milagre, vários milagres. E a Ponte já se não tivesse o Ivan, a Ponte tinha caído antes. O Ivan é um dos melhores goleiros que eu já vi jogar logo, né? Eu vi o Carlos jogar também, lógico, né? Outro nível, mas o Ivan é excepcional. E o Ivan é o único goleiro que, acho que da história, que foi convocado para a seleção principal jogando na Série B, né? Então, não tem o que falar, o Ivan sou fã do Ivan. Abraço. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. É ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e também nos melhores hortifrutis aqui da região de Campinas. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente, você vai se surpreender experimentando o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aê! Sensacional! É da família Sato, Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18:06, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Campinas em ação. Essa é pra você que tem pet. O terceiro Parcão de Campinas acaba de ser inaugurado e fica na região do Jardim São Gabriel. É mais um espaço exclusivo para lazer dos animais, com 275 metros quadrados, instalado na Praça Aldo Fossese, na Avenida da Abolição. O novo Parcão é cercado de alambrados e bloqueados por portões, garantindo toda a segurança para os bichinhos e seus tutores. Até o final do mês de março, mais 8 unidades estão previstas para serem entregues na cidade. Os outros 2 parcões, já em funcionamento, ficam no Portão 6 do Taquaral, na área do antigo cartódromo, e no Jardim Nova Europa, na Praça Pastor João Batista Martins de Sá.
Os novos parcões integram uma série de ações de comemoração dos 250 anos da nossa cidade. E é mais uma iniciativa da Prefeitura de Campinas. Campinas em ação. Nesta sexta e sábado vai acontecer o feirão Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. Serão diversas condições exclusivas para você conquistar o seu sonhado Volks 0 km sem gastar muito. Confira! Bônus de até 60 mil IPVA grátis, taxa zero e supervalorização no seu usado. Não perca a oportunidade de encerrar fevereiro ao volante do seu carro novo. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br. Volkswagen é na Germânica Volkswagen. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar que hoje é dia de Copa do Brasil. Logo mais às 8 da noite, a bola rola em Maringá, tem Cianorte e Corinthians. Lembrando que é jogo único. O empate dá a classificação para o Corinthians, uma derrota elimina o Timão e, é claro, o Corinthians vencendo também passa a próxima fase da competição. Hoje também pela Copa do Nordeste tem Botafogo da Paraíba e Altos do Piauí às 19 horas. Também hoje teremos a partida pela Copa do Brasil, primeira fase, 8 da noite no estádio Zinho Oliveira, Águia de Marabá e Coritiba. Lembrando que hoje também, logo mais 9h30 da noite, no estádio Casablanca, em Quito, no Equador, tem o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, que envolve o campeão da Copa Sul-Americana, a LDU, contra o atual campeão da Libertadores, o Fluminense. O jogo da volta ocorrerá na próxima semana no estádio do Maracanã. Lembrando ainda que pelo Campeonato Paulista da Série A1, jogos apenas no fim de semana, sábado e domingo, com destaque para os times de Campinas que entram em campo no domingo. Guarani recebe no Brinco São Paulo, 18 horas, e às 20 horas a Ponte vai jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Vai comprar tubos, válvulas e conexões? Fale antes com a KS Tubos. Ampla variedade de produtos hidráulicos para indústrias e também residências, atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Tubos e conexões de aço, cobre, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas. E linha completa de materiais para gás, água quente, água fria e esgoto, biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos. Visite na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168, em Paulínia. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 11 minutos em Campinas, Esporte em Debate. Mande para cá suas mensagens, 971021493. 971021493. E é o seguinte, eu tenho um recado importante para você da Germânica. O Grupo Germânica é um dos maiores conglomerados e concessionários do interior de São Paulo e Minas Gerais, acumulando mais de 50 anos de experiência no mercado automotivo. Dentro desse grupo, destaca-se a Germânica Volkswagen, uma rede de concessionárias conhecida por sua qualidade, variedade e preços justos. E a promoção do Carnaval continua. O desfile de promoções da Germânica Volkswagen. Confira as condições incríveis que eles prepararam para você conquistar o seu tão sonhado Volks 0 km gastando pouco. Nivus com bônus de até 11 mil. Taos Highline com bônus de até 19 mil. T-Cross com bônus de 22 mil. E o melhor, todos com taxa zero. E o saldo em 24 vezes. Mas não para por aí. Polo Highline com bônus de 9 mil. Virtus Highline com bônus de até 10 mil. E os dois também com taxa zero. Não perca essa oportunidade. Visite a loja mais próxima de você ou então acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Rádio Bandeirantes. 18h13, ouvinte no ar, mais uma mensagem.
Batista, e aí, tudo bem? É o Edmilson. Não tem nenhuma chance legal matemática de um time do grupo aí do Ituano cair e não ser rebaixado porque está no G2, está na próxima fase. São 3 times daí, 2 ficariam atrás dele, do Ituano ou da Portuguesa que seja, entendeu? Santo André, Ituano e Portuguesa disputam 2 vagas. Um pode se salvar dependendo do Guarani ou de outra equipe que faça menos pontos. Então, essa possibilidade de um time que termine em segundo e também com pontuação para ser rebaixado não existe, porque neste grupo, coincidentemente, estão 3 dos que estarão brigando pelas 2 vagas também. Então, se um classificar, significa que os outros 2 terão menos pontos ou pelo desempate ou critério, ficarão abaixo deste segundo colocado do grupo. Tá bom? Não tem nenhuma chance de ocorrer essa possibilidade aí que alguns te perguntaram e você também parece que ficou em dúvida. Abraço do Edmilson. Abraço, Edmilson, mais um. Fala, Batista, aqui é Gabriel da Vila Jardina. Batista, tem uma pergunta para te fazer. Qual que é mais seguro? O jogo de torcida única com torcedor infiltrado ou o jogo com as 2 torcidas, cada um no seu canto? Responde essa daí pra gente. Com certeza, torcedor infiltrado. A chance de confusão é imensa. Agora, o torcedor adversário, do time adversário, confinado lá no lugar dele, lá não vai ter briga, não vai ter confusão. O que precisa as autoridades, né? Quem deveria tomar conta das praças, das ruas da cidade, não permitir que haja esse tipo de confronto, né? Porque essas brigas são marcadas pela internet. É um tipo de gladiador da modernidade, né? Os caras querem se bater. Eles nem têm conhecimento do time que eles torcem, né? Nem sabe quem joga coisa nenhuma. Os caras querem brigar, são vândalos e querem se degladiar. Então, é espírito de Coliseu, parece aqueles gladiadores lá da antiguidade. Então, com certeza, os infiltrados, quando tem torcida única, eles podem sim arrumar uma enorme confusão. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão, a todos aí participantes da mesa, é Fabrício do Jardim Chapadão. Vocês poderiam separar um bom tempo aí hoje para discutir e comentar sobre a barbaridade lá no Nordeste, no jogo do Fortaleza com o Sport, hein? Onde nós vamos parar? Você acha que um pai tem coragem de ir para o campo de futebol com seu filho? Eu falo ao vivo aí, não vão, não levem. É um absurdo o que está acontecendo, gente. Não pode mais acontecer isso no futebol. Dá desgosto. E ninguém faz nada, né? A galera passa a mão na cabeça, não dá punição nenhuma. Você viu a barbaridade que aconteceu ano passado no jogo do Cruzeiro com o Curitiba. Pega 2, 3 joguinhos aí de suspensão. Enquanto o time não for eliminado, né? Que nem tem uma notícia no Globo.com que o Atlético pode ser eliminado por cantos homofóbicos no clássico contra o Cruzeiro. Enquanto não acontecer algo nesse sentido, de uma eliminação, perder dinheiro, ninguém vai fazer nada, não. Os dirigentes passam a mão na cabeça da torcida uniformizada. Para ser conivente, por politicagem, e outro também porque tem medo, né? Se não ceder, ser ameaçado, ter ameaçado a família. Cara, é triste. Eu não sei onde nós, como sociedade, vamos parar. Um abraço. Abraço, muito obrigado, Batista. Estava chegando no salão para cortar o cabelo, escutei só o final da sua fala sobre Libertadores e gostei de ouvir você falar primeira fase. Como você sabe, sou reclamão e tenho brigado com um monte de jornalistas que teimam em falar a primeira fase da Libertadores de pré-Libertadores. Fui pesquisar e encontrei no site da Conmebol o regulamento da competição e, pasmem,
não tem lugar nenhum falando em pré-Libertadores. O que tem lá está bem escrito em espanhol, é primeira fase e as demais. Os jornalistas brasileiros inventaram isso para rebaixar a condição dos clubes que não se classificaram para a fase de grupos. Lamentável. Mas como nós gostamos de rebaixar a competência dos outros, né? Não? Edivalmir, desiludido com esse povo. Bom, o CH explicou isso, né? Que é uma nomenclatura utilizada, né, CH? Somente por jornalistas brasileiros. Em nenhum outro lugar usa pré-Libertadores. É Libertadores. Ou seja, faz parte da Libertadores, né, CH? É o jeitão do brasileiro, né, chamar essa primeira fase, essa fase preliminar da Libertadores e pré-Libertadores. É apenas uma narrativa. Eu não vejo tanto problema assim. Acho que o Edivalmir está certo, está correto. Na época, quando o Corinthians disputou essa fase inicial e foi derrotado pelo Tolima, os jornalistas, os torcedores, né, para tirar um sarro do Corinthians, né, trouxeram essa nomenclatura que não existe. Na verdade, não está no regulamento e não está mesmo. Então, eu acho pouco importante, eu nem acho relevante isso, mas o Edivalmir está correto, não é? Não existe pré-Libertadores. É a primeira fase da Libertadores, não é? Você poderia chamar até de qualifying, que é uma espécie de torneio para qualificação para a fase de grupos. Cada um chama de uma maneira, não é? Eu acho isso pouco importante, mas não está correto. Se você levar o pé da letra, não está correto. E eu entendo a reclamação, Batista. O Wilson de Márcio, Maringá, Paraná. Boa noite, Batista. Você pisou na bola dizendo que o Corinthians foi de busão para Maringá. Maringá tem 580 mil habitantes, aeroporto que opera com um sistema de pouso com neblina e chuva. Time está em segundo lugar do Campeonato Paranaense. Só não torço para eles, porque tem a cor verde nas listras com preto e branco. KKKKK. Abraços e a nega véia traz ponto. O Wilson de Márcio, que se identifica como Saudações Ponte Pretanas. Eternamente Ponte Preta. Ô Wilson, você tem que limpar melhor aí o seu orifício para escutar o rádio, tá? Porque eu disse que o Corinthians foi de avião e não de busão. Eu falei avião, você entendeu busão. Tá cheio de cera. Tem que dar uma cutucada lá dentro para tirar a bagaça lá de dentro. Calma. Falei avião, você entendeu busão. Calma. Muita calma nessa hora. Abraço para você, Wilson de Márcio, em Maringá, no Paraná. Já contei aqui, né? Tinha uma tia. Aliás, tenho parentes em Maringá. Belíssima cidade. Tia Alice, irmã da minha mãe. As duas já falecidas. E o meu primo, Gilmar, mora lá em Maringá. Aliás, primos e primas também, né? Que residem lá em Maringá. 18h22, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. É Eloir Bianca de Indaiatuba. Só um comentário a respeito do Ituano. Se o Ituano chegar em segundo lugar da chave, ele automaticamente estará classificado para oitavas, certo? E se ele tiver pontos, todo mundo fala, não tiver pontos suficientes, se tiver pontos para rebaixamento, é impossível, porque se ele foi segundo da chave, certamente tem os outros dois da chave que foram piores que ele. Então, esses dois da chave seriam os rebaixados. Tá bom? Um abraço. Abraço. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil.
é que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Então abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 18h24, Vladimir Catarino chegando com informações do Guarani. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, informações do Guarani. Bugre, que tem jogo de vida ou morte no próximo domingo, pega o São Paulo, 18 horas no estádio Brinco de Ouro, necessitando da vitória. Afinal, o time está na zona do rebaixamento, né? Com a derrota aí para a Portuguesa, entrou na zona do rebaixamento. Faltando 3 rodadas para terminar o campeonato, o Guarani precisa desesperadamente reagir na competição. Por isso é importante, digo até fundamental, a presença do torcedor bugrino. O Guarani tem promoção mais uma vez. Torcedor que for com a camisa do Bugre paga meia entrada. O tobogã vai estar aberto e as bilheterias já estão funcionando. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, bilheterias abertas também no sábado e no domingo até o horário da partida. Ingressos que variam entre R$20 e R$60. Então, na sexta-feira, amanhã, das 9 às 18, bilheterias no sábado, das 9 à 1 da tarde, e no domingo, das 9 da manhã até o horário da partida. O técnico Claudinei Oliveira ainda não definiu o time, não divulgou pelo menos uma prévia do time do Guarani. A equipe segue treinando em Guararema. Uma alteração certa é a ausência do Heitor, lateral direito. Ele vai cumprir suspensão automática, está fora. Diogo Matheus deve voltar à lateral direita. Guarani que está fechando a contratação do João Peglo, atacante, ex-Sport Internacional. Ele vai ser inscrito no lugar do Bruno Mendes. A única possibilidade de mudança na lista A até o final da primeira fase é exatamente por contusão. Como o Bruno Mendes fez cirurgia, está fora por 6 meses, abriu essa possibilidade, essa brecha, e o Guarani está contratando, portanto, o Peglo, que chegou a negociar recentemente uma transferência para o futebol russo. Essas conversas não avançaram. Ele que disputou 25 jogos pelo Colorado, com 2 gols e 3 assistências. No ano passado, na Série B, fez 2 gols marcados pela equipe do Sport. O contrato dele com o Internacional vai até junho de 2025. Com relação aos jogadores afastados, Batista, aquela confusão, né? Jogadores que foram ao aniversário do Neilton, postaram fotos, o Lucas Araújo e também o Enderson, eles seguem treinando separado, não foram aí para esse período de treinos em Guararema. A tendência é que eles não vistam mais a camisa do Guarani. Não há um comunicado oficial do Bugre sobre esta questão, mas eles devem ser colocados à disposição do mercado. Caso surja alguma possibilidade, eles têm contrato até o final do ano, eles deverão aí ser negociados. São jogadores que não devem permanecer no Bugre para a sequência da temporada. Muita polêmica, e a expectativa também da comissão técnica é que esses problemas extra-campo não interfiram no rendimento do time, no bom andamento da equipe na partida contra o São Paulo no domingo, na sequência no jogo contra o Botafogo e também na última rodada, quando o Guarani pega o Red Bull Bragantino. Batista. O assunto tá quente por aqui, mas o que não pode esquentar de jeito nenhum é o motor do seu carro. E a Paraflu está aqui para te ajudar a resolver isso. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? E isso acontece quando o radiador fica sem fluido ou porque você não usou fluido de qualidade. Por isso, para não colocar a sua segurança e da sua família em risco, se liga nessa dica que eu vou te dar agora. Faça a troca regular do fluido do seu radiador de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha a Paraflu, a marca que entende tudo do assunto e que conta com uma linha completa de produtos. Agora já sabe, vai de Paraflu,
a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 18 horas e 28 minutos em Campinas. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um grande abraço mais uma vez aos amigos da Bandeirantes. Fala galera legal hoje, se você fosse para você escolher um goleiro entre Ivan, Kaique França e Pedro Rocha, quem você encontraria ou contrataria para o seu time? Eu contrataria o Kaique França. Ivan chegou até a seleção brasileira, grande goleiro. Pedrão, muito no início ainda, mas é um grande goleiro, promissor, mas entrou no time agora há pouco, há 9 rodadas aí. E o Ivan, apesar de ter uma negociação internacional, Corinthians, Vasco, mas na verdade o Ivan, depois que saiu da Ponte, caiu em desgraça. Depois daquela interrupção das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, onde ele foi convocado pelo Tite, mas os jogos foram suspensos. Ele não ia jogar, ficaria no máximo no banco. Depois os jogos foram suspensos em função da pandemia, foram adiados, e na próxima convocação o Ivan não apareceu mais, até porque teve problema de contusão. Então foi muito bem, 3 grandes goleiros, mas o Ivan tinha 2 deficiências e tem, graves. Saída de gol, apesar da envergadura, e a questão de jogar com os pés. Então, apesar do Kaique França também ter alguma dificuldade com a canhota dele, ele é um canhoto, mas eu acho que, comparando os 3, apesar de seleção carimbada aí na carreira do Ivan, eu contrataria o Kaique França. Para mim, o mais completo, mas respeito muito outras opiniões e acho que são 3 grandes goleiros. Com o Guarani no Fala Galera de hoje, você avalia a condução / postura do Guarani, no caso o Anderson e Lucas Araújo. Como você avalia? O clube ainda não soltou nenhuma nota oficial explicando o afastamento dos 2 jogadores. Essa aqui é fácil, porque eu já falei dela ontem. Acho que foi uma decisão precipitada, intempestiva e mal pensada e mal elaborada. Prejudicou o clube. O clube precisa de todo mundo agora. É isso. Eu acho que se jogadores teriam que provar contra o São Paulo ser utilizados, se fossem utilizados no domingo, que a punição, o afastamento teria sido injusto, que a onda toda, que toda a repercussão do fato deles terem ido ao aniversário do Neilton foi um exagero e que eles estavam inteiros, deveriam ter feito o treinamento junto com o restante do grupo, até porque chegaram no horário para a viagem lá para Guararema, deveriam estar na ponta dos cascos, voltando aí para Campinas hoje ou amanhã, acho que é hoje que está voltando o Guarani. Amanhã. E amanhã, todos à disposição do Claudinei Oliveira para jogar. Acho que a diretoria, mais uma vez, errou flagrosamente. É o que eu penso. Olha, uma informação, porque sem nota oficial, aí vem especulação de tudo quanto é nível, né? E a gente vai cavucando aqui e ali informações para tentar entender o que é que aconteceu. A nota do jogador que ele colocou nas redes sociais está inclusive com horários. Ele dizendo, no caso o Anderson, que compareceu num buffet, e buffet a gente sabe, tem um período de 3 a 4 horas, 4 horas no máximo, para sair do buffet. Então, significa que não foi feito madrugada, né? Um aniversário, máximo de 4 horas, tem que cair fora do buffet. Até porque, senão, o aniversariante começa a pagar multa. E ele colocou lá os horários. Chegou no estádio 12 horas. 12h15 entrou no ônibus. O ônibus sairia às 13h. O ônibus saiu do estádio Brinco de Ouro. Deu um período mais ou menos de 5 minutos de trajeto. O ônibus retornou e ele foi convidado pelo Danilo Silva a se retirar do ônibus. Ele se retirou e aí foi dito que
ele colocou na nota dele, entre aspas, ele tinha feito uma noitada e por isso estava sendo afastado, e o Danilo diz que recebeu ordens. Eu recebi uma informação de que o que aconteceu foi o seguinte: Guarani liberou todos os jogadores, porque além do Lucas Araújo e do Henderson, outros jogadores também estavam lá, num total de 6 jogadores. 2 foram afastados e os outros 4 não. Então, qual o motivo? Por que 2 foram afastados e os outros 4 não foram afastados? A informação, claro, de bastidor, não nota oficial, é que a orientação do clube para os jogadores que foram para o aniversário do Neilton era a seguinte: podem ir, mas não divulguem fotos ou áudio do evento. E aí o Henderson divulgou a foto do evento, e lá na foto, quem está nos acompanhando neste momento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo o Henderson, o aniversariante, o Neilton, e o Lucas Araújo. Então a punição se deve ao fato dos jogadores não respeitarem o acordo que foi feito com o clube. Quem aparece na foto foi punido: o Henderson e o Lucas Araújo. Então o motivo da aplicação da pena, que inclusive foi antes da esposa do jogador falar asneiras lá pelas redes sociais, bater boca com torcedores, que está nos acompanhando também está vendo ali prints, né, da conversa que teve a esposa do Henderson batendo boca com torcedores, e ela também emitiu uma nota dizendo que jamais faria alguma coisa para prejudicar o marido e o Guarani, dizendo que foi xingada várias vezes, que atiraram rojão em direção a ela e à filha quando ela estava no estádio Brinco de Ouro em outras oportunidades. Essa, rapidamente e resumidamente, foi a nota da esposa do Henderson. Então, aos poucos, né, CH, gostaria de ouvir uma vez mais esse assunto que já torrou também, né? Mas não tem jeito, a gente não consegue escapar dele. Aos poucos a gente vai entendendo qual foi o motivo, porquê da punição numa festa de aniversário, uma orientação para não publicação de fotos em redes sociais, e o Henderson desrespeitou publicando uma foto, e junto com ela o Lucas Araújo. Os dois foram punidos, estão treinando em separado no estádio Brinco de Ouro, porque o elenco está lá em Guararema e retorna amanhã, e aí, portanto, o treinamento final no sábado para pegar o São Paulo domingo às 6 da tarde. CH. Esse diz que me diz, ele só continua porque o clube tem que se posicionar, ou não se posicionou até agora oficialmente. Acaba, se o clube vier a público, eu não estou falando que explica, aí com a nota oficial nós vamos interpretar de maneira correta a atitude do clube. Eu tenho tomado cuidado e digo o seguinte: eu preciso ouvir os dois lados. Se ficar a versão oficial do jogador que publicou na rede social, fica valendo a versão dele. Portanto, se valer a versão dele, efetivamente, o clube está errado, na minha opinião. Agora, se houve uma ordem expressa e foi quebrada essa ordem, aí a gente precisa interpretar qual o tamanho do problema. Mesmo assim, caso isso tenha acontecido, e eu estou aguardando uma nota oficial do clube, respeitando e acreditando na sua fonte, mesmo assim não justifica. Eu acho que é um exagero muito grande. Mas cada um é cada um. Se havia uma determinação e não foi cumprida, o clube que tem que saber o que medida tomar. Eu vou repetir. Se for isso, eu acho exagero. Mas, de qualquer maneira, eu estou aguardando
a versão do clube, porque nessa história toda, Batista, estão faltando algumas peças do quebra-cabeça. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas, é muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara. Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. Bem, vamos lá, opinião a respeito do jogador que o Guarani está trazendo. E ele vem e será inscrito no Campeonato Paulista no lugar do Bruno Mendes. O regulamento permite para inscrever um jogador no lugar de um lesionado. Semana passada terminou o prazo de inscrição. Aí o clube que teve um jogador lesionado tem que encaminhar toda uma documentação do departamento médico do clube para a Federação Paulista de Futebol. E aí a Federação Paulista, o departamento médico da Federação Paulista de Futebol, vai se reunir, analisar a documentação no prazo de 48 horas. Libera ou não para fazer a inscrição ainda para a primeira fase da competição. Então, o João Peglow será inscrito no lugar do Bruno Mendes. João Peglow, ex-esporte, formado na base do Internacional, jogou também no Atlético Goianiense. João Peglow, ele chegou a negociar recentemente a sua transferência para o futebol russo, mas as conversas não avançaram. Ele foi revelado pelo Eduardo Cudê em 2020. Acumula 25 jogos pelo Colorado, 2 gols e 3 assistências. Em 2023, defendendo o Sport durante a Série B, marcou apenas 2 gols em 12 partidas disputadas. Para quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo o João Peglow com a camisa do Sport, né? Fazendo ali trabalho físico. E aí, Tigrão, eu começo com você. Opinião, o que você acha a respeito do João Peglow, 22 anos? Ele tem uma base muito boa, né? Internacional, né? Já rodou um pouco aí, é muito jovem, mas não é um jogador afeito a fazer gols. Os números aí que você deu não são de um artilheiro. Ele faz poucos gols, mas de repente faz muita fumaça no bom sentido. Ou seja, cara que dá boas assistências, né? Então, a princípio, eu acho uma boa. O Guarani não tem ninguém preparado para substituir. E esse cara já tem, apesar de 22 anos, uma rodagem boa e com fazendo aí um recorte aí de jogos, um bom número de jogos por grandes equipes, especialmente pelo Internacional. Então eu acho uma ótima. O jogador vai chegar em ritmo de jogo, vai poder jogar 2, quando muito 2, né? Para domingo eu acho que não dá. Não dá tempo, isso que eu quero dizer. Tomara que dê, para ele estar à disposição. Mas eu acredito que para domingo está muito em cima. Hoje já é quinta-feira, o Guarani está negociando ainda. Não sei se inscreve amanhã para jogar domingo. Tomara que dê. Mas pelo menos para jogar depois com Bragantino e Botafogo de Ribeirão, ele deve ter condições. Eu acho uma boa, o jogador tem um bom histórico de formação e de origem. A origem é boa e eu
acho que a diretoria do Guarani está correta e está fazendo o que foi possível fazer para preencher uma vaga que é possível depois de encerradas as inscrições, em função de ter perdido o Bruno Mendes. Agiu emergencialmente a diretoria e tomara que os frutos possam ser colhidos. E você, CH, opinião aí sobre o João Peglow? Batista, eu pesquisei sobre o atleta, eu penso como o Tigrão, eu acho válido, ele tem 22 anos, ele teve aí algumas aventuras no futebol internacional, né, principalmente no Porto B, acabou o empréstimo dele, o Porto não exerceu o direito de compra, ele voltou para o Internacional, ele tem boa formação, né? Para dar certo, existem vários fatores que precisam encaixar. Mas eu acho que vale a tentativa, eu acho que é uma oportunidade e pode dar certo. Tudo que... Não foram tantos companheiros assim de Porto Alegre que me responderam sobre ele. Não teve nada que desabonasse. Então, eu acho que vale a aposta sim. O que não pode é ficar com o braço cruzado e não fazer absolutamente nada. E o Guarani está trazendo um jogador bem formado, com qualidade técnica... E aí vamos ver se vai dar certo, né? É um jogador interessante, Batista. 18h45, um rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Loja do Mecânico é o lugar dos fazedores. Encontre tudo com qualidade, variedade e os melhores produtos do mercado. E a cada R$250 em compras, você acumula números para concorrer a uma Rampage 0 km. Isso mesmo, uma Rampage 0 km pode ser sua. Visite a Loja do Mecânico e entre para o time de fazedores. Em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone e WhatsApp 19 33 70 25 50. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quer construir
construir ou reformar com muita economia? Aproveite as super ofertas T da Telha Norte com produtos da Souvenir. Confira só. Tinta acrílica Premium Clássica Branco 20 litros, R$ 449,90. Tinta Premium Limpeza Total Branco 18 litros, R$ 589,90. Massa acrílica Branco 25 quilos, R$ 189,90. Ofertas válidas até 23 de fevereiro. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Vem! Esporte em debate, na Bandeirantes. 18 horas e 48 minutos em Campinas. Ouvinte participando conosco antes, o Tigrão. Pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. 15 segundos. Eu vi aqui o Peglow. Eu resgatei alguns vídeos aqui dele na seleção brasileira de base, tá? Sub-17, 13 jogos, 4 gols. Eu vi gols aqui interessantes. Posso te falar uma bobagem aqui? Fala que eu te escuto, O moleque é destro, é beirada que vem diagonal com muita facilidade e pisa na área, finaliza muito bem, chuta bem de fora da área, os gols todos bonitos. Eu via vários aqui. Vou te dizer um negócio. Ele é mais jogador do que qualquer atacante que está à disposição para domingo aí, do Claudinei Oliveira no elenco do Guarani. Mas muito mais, tá? Não vou queimar a língua aqui, já terminei. Não vou queimar a língua, nem exagerar e nem blasfemar. Ele tem o estilo de bater na bola, de conduzir, postura e tal, até físico, do Felipe Coutinho. Olha, tá aí a palavra do Tigrão, hein? Falando antes. Vamos observar, não sei se dá, né? Seria bom que desse para o jogo. O jogo é duro, hein? Difícil contra o São Paulo, vai ter que fazer alguma coisa diferente. Isso aí seria algo diferente, né? Batista, o moleque, eu, graças a Deus, tenho facilidade com isso. E também não quer dizer que não dê certo. Isso aí é uma incógnita. Mas o moleque é um bolão. É uma grande contratação. E agora, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batistão, boa tarde. Tudo bem? Batistão, quer apostar quanto? Acabando o Paulista aí, Guarani acertando essa RJ aí com os credores, vai anunciar uma SAF. Aí vai fazer sentido aí esse rebaixamento que armaram pra gente aí, que a diretoria armou pra gente do Paulista, e o não acesso no Brasileiro da Série B. Tudo aquilo que ficaram comentando que a gente não queria acreditar, pode esperar que vai acontecer isso, Batista. É o Rodrigo de Campinas. Abraço, boa noite. Pedro Rocha é mais goleiro, embora no início, mas já mostra mais firmeza, mais completo e tem estrela. Abraços, Roberto Souza, de Hortolândia. Abraço, Roberto Souza, ele está respondendo a enquete do dia sobre os goleiros, Pedro Rocha, Ivan Quaresma ou então Kaique França. Ele apostou todas as fichas aqui no Pedro Rocha. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista, CH e Tigrão. Aqui é Valmir Roque, do Parque Gabriel Hortolândia. Ô Batista, eu não tô, como diria o outro, eu não tô se aguentando de tanto dar risada hoje, hein? Tem torcedor batendo fora do bumbo. Tá de brincadeira, pô. Ontem e hoje. Tá difícil, hein? E eu espero que domingo a Ponte Preta consiga jogar a bola, né? De enfrentar o Corinthians de igual para igual, porque lá não vai ser fácil, hein? Se prepara, macacada amiga. Valeu. Porque no terrão já sabe como é que funciona, né? Um abraço a todos aí, uma boa noite. Um abração para toda a nação alvinegra de Moisés do Carelli. Valeu, um abraço, boa noite para você também. Mais um ouvinte participando conosco. Mensagem de texto. Batista, boa tarde. O ato de violência ontem contra os jogadores do Fortaleza foi bem pior que o ato do dia 7 de janeiro em Brasília. Cadê o Ministério Público e os deputados, as autoridades, hein? Tá dizendo aqui o ouvinte. E eu tenho um recado para você. Você é um fazedor?
O verdadeiro apaixonado por ferramentas? Então a Loja do Mecânico é o seu lugar. É onde você encontra tudo com qualidade, variedade e os melhores produtos do mercado. Tudo para autos, mecânica, elétrica, borracharia, mercearia, funilaria, materiais para indústria, construção civil, jardinagem e tem mais. A cada R$250 em compras, você acumula números da sorte para concorrer a uma Rampage 0 km. É aquela caminhonetona, né? Ou simplesmente Rampage 0 km. É isso mesmo, uma Rampage 0 km pode ser sua. Visite a Loja do Mecânico e entre para o time de fazedores. Em Campinas, anote aí o endereço. Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Telefone que é também o WhatsApp. 19, o código de área. E o número 33 70 25 e 50. Acesse o site lojadomecânico.com.br para saber mais. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. 18h54, temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Atenção, comentaristas. Tema 1. Thiago Nunes é demitido do Botafogo. A ausência de resultados e a oscilação do time pesaram na decisão. A decisão foi tomada após a chegada do elenco do Botafogo ao Rio de Janeiro. A equipe carioca empatou nessa quarta-feira ontem em 1-1 com o Aurora, na Bolívia, duelo de ida da Libertadores. Notícia 2. CBF divulga nota de repúdio contra ataque sofrido por delegação do Fortaleza e diz que cobrará ações. Presidente Edinaldo Rodrigues afirmou que a entidade, abre aspas, seguirá implacável na cobrança e nas ações para que todo e qualquer ato de violência seja varrido do futebol brasileiro. Fecha aspas. Notícia 3. Sentença de Daniel Alves tem possível liberdade em 2025. E a ajuda de Neymar, brasileiro pegou 4 anos e meio de prisão por agressão sexual. Mas bom comportamento pode conceder a liberdade em certas condições. E o dinheiro enviado pelo pai do Neymar ajudou na redução da pena do Daniel Alves. E aí, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião aqui no programa? Bom, essa punição do Daniel Alves, todo mundo estava esperando 12 anos, né? Ele é um ser humano, ele falhou, ele cometeu um erro, existem provas, existem testemunhas, mas eu acho que ele já pagou muito caro, vendo a sua família se dissolver, né? Ele já pagou muito caro pelo tempo de prisão e por toda a humilhação que está passando, e ainda vai continuar preso por mais um tempo, pelo menos aí, mais um ano e meio, um ano e meio, se tudo correr bem. E o comportamento dele é bom. Quanto ao apoio do Neymar, eu acho louvável, é uma atitude humanitária, é um brasileiro que está vivendo um momento horrível fora do país, e ele merece a punição, mas a dosagem da pena estava especulativamente muito alta. Eu acho que ficou mais adequada e é uma lição para todo o resto da vida do Daniel Alves e um exemplo para todos os jogadores de futebol e para todo ser humano de uma maneira geral do que pode representar de tragédia, de derrocada, de destruição de uma vida e de uma família, atitudes impensadas. Mas a dosometria estava muito alta nas especulações e nas previsões.
Agora, me parece um pouco mais próxima da realidade e eu acho que o jogador já pagou muito caro. E você, CH, qual o assunto que você escolheu para o programa de hoje em CH? Olha, Batista, essa situação, essa demissão aí do técnico do Botafogo, isso é uma brincadeira, né? O cara chegou no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, não fez nem 15 partidas, e o Botafogo é SAF, hein? E muita gente fala por aí, não, vamos transformar em SAF, que resolve todos os problemas. Então, assim, eu não sou nem fã do Thiago Nunes, eu nem acho, aliás, eu não contrataria o Thiago Nunes lá para o Botafogo. Botafogo que investiu pra caramba, com uma grande expectativa, ano passado perdeu um título que estava na mão. Para quem estava há um tempo não tão distante, não tendo dinheiro nem para pagar a energia elétrica, até que o Botafogo está se arrumando. Mas só o dinheiro não adianta, você precisa ter conceito, você tem que ter um planejamento, você não pode sair dando tiro por... O ano passado, por exemplo, quando o português foi embora lá para o mundo árabe, eles colocaram o Caçapa, que trabalha lá no futebol francês, para o próprio John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo. Então, quando saiu o português, e eles colocaram o Caçapa como treinador, que fez um grande trabalho, aí o Caçapa saiu, o que eles colocaram? Não é? Eles não contrataram de imediato um técnico lá, fizeram um arranjado entre os funcionários do clube e colocaram o Lúcio Flávio, né? Eu estou trazendo lá atrás para mostrar que eles não têm muita coerência no que... Se o Lúcio Flávio era tão bom, por que trouxeram o Caçapa para ficar um período lá? Por quê? Porque já não deram para o Lúcio Flávio se ele não era o bonzão. Aí colocaram o Lúcio Flávio, despreparado, tiveram que mandar embora. No final, trouxeram o Thiago Nunes, que naufragou no Grêmio, naufragou no Corinthians, não deu certo no Atlético Paranaense, enfim. E agora manda o cara embora com 15 jogos. Eu acho que essa demissão, ela está muito relacionada a uma declaração recente após um jogo do Campeonato Carioca, que ele acabou se atrapalhando e a diretoria me parece que não gostou muito. Porque ontem no 1-1, não é? Jogo fora de casa, o Tiquinho Soares perdeu o pênalti. Agora eu pergunto para vocês, se o Tiquinho Soares tivesse feito o pênalti e o Botafogo trouxesse para o Brasil uma vitória, teria demitido o Thiago? Interrogação, quer dizer, a moral da história é que esses dirigentes eles estão completamente perdidos e dando tiro para todo lado. É lamentável. Atenção, mais um minuto para você participar, mandando mensagens. Você que quer assistir de graça Guarani São Paulo. Os ingressos serão retirados aqui na recepção da Band amanhã das 9 até a 1 e das 14h30 até 17h30. 10 ingressos. Já vou fazer o sorteio, mas dá tempo de participar, tá? Eu vou para um intervalo e aí dá tempo de você participar. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, pegue o número de WhatsApp que está lá e uma senha. Mande nome completo e o seu CPF. E, claro, a senha para o número de WhatsApp que está lá no rodapé da tela no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então, a senha para o número de WhatsApp que está lá na tela, nome completo e CPF. Não são pares, são 10 ingressos, 10 ganhadores para assistir o jogo lá nas cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. Domingo, 6 da tarde, Guarani São Paulo. Tem mais um tempinho. Participe, mande a sua participação, é legal demais e já eu vou fazer o sorteio, tá bom? Agora 19h02, intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Nesta sexta e sábado vai acontecer o feirão Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. Serão diversas condições exclusivas para você conquistar o seu sonhado Volks 0 km sem gastar muito. Confira! Bônus de até 60 mil IPVA grátis, taxa zero e supervalorização no seu usado. Não perca a oportunidade de encerrar fevereiro ao volante do seu carro novo. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br. Volkswagen é na Germânica Volkswagen. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a estreia do Corinthians hoje na Copa do Brasil, 20 horas no estádio Willie Davis em Maringá, diante do Cianorte. O provável Cianorte: Vinícius Almeida no gol, Marlon, Rafael, Matheus Guedes e Samuel, Adriano, Natan e Juninho, Alain, Júnior Dutra e Lucas Lourenço, a equipe do técnico Zé Roberto. O provável Corinthians do português Antônio Oliveira, com Carlos Miguel no gol, Fagner, Gustavo Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Ranieri, Maicon e Garro, Wesley, Pedro Henrique e Romero. Apita o jogo Paulo César Zanovelli, árbitro FIFA de Minas Gerais. Lembrando que não tem VAR. E em caso de empate, o Corinthians estará classificado, assim como a Vitória, mas em caso de derrota, o Timão estará eliminado da Copa do Brasil. 20 horas, a bola rola em Maringá, tem Cianorte e Corinthians. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 19 horas e 6 minutos, um tempinho para você participar do sorteio. Já o sorteio. Nome completo, seu CPF. Você tem que entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp. É para aquele WhatsApp que você tem que mandar, tá bom? Aí nome completo, CPF e a senha que está lá no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais de 31 mil inscritos no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Paulo André, Bugrino aqui do Carlos Lourenço. Aproveitar que você tem os contatos com eles, você poderia entrar em contato com o senhor André Marconato, né, presidente do Guarani. Nós da torcida acreditamos sempre até o fim, mas eles poderiam fazer, pelo menos dar a cara, né? Fala assim, ó,
nós estamos fazendo isso, nós convocamos a torcida, nós precisamos disso, nós erramos, nós queremos acertar, nós vamos correr atrás, fazer tudo o que é possível, mas a diretoria do Guarani é uma inércia total. Parece que eles ganharam por ganhar e não queriam estar lá. Não gosto de dar entrevista, não gosto de falar. Ninguém é perfeito, todo mundo vai acertar e vai errar. O grande problema chama-se omissão. Isso que é o grande problema. E isso que deixa a torcida do Guarani mais raivosa. Eles não falam nada, eles não dão nenhuma satisfação pra gente. E nenhum time sobrevive sem a sua torcida. É isso que precisa. Se você puder falar com ele, fala para ele. A torcida precisa ouvir a voz da diretoria, pelo menos uma vez. Um grande abraço a todos. Eu solicitei uma entrevista do presidente Marconato. A solicitação pelo protocolo é via assessoria de imprensa. Conversei com o Luciano e solicitei. O Luciano me disse o seguinte: falou, Batista, o presidente está empenhado na contratação de um novo executivo de futebol, um superintendente. Pretende o mais rapidamente possível anunciar. No dia do anúncio vai ter uma entrevista coletiva e aí todos poderão perguntar tudo aquilo que quiserem. Então não foi possível, né? Eu solicitei a entrevista, mas a resposta que foi me dada através da assessoria de imprensa é que neste momento o presidente não ia atender individualmente as emissoras, e sim somente coletiva e quando for anunciado o novo executivo de futebol. Boa tarde, alô, olha, Batista, fui muito no Majestoso dos anos 70, 80 e 90. Devido à violência, fico na Band, que me traz o futebol até a minha casa. Graças à sua equipe, boa noite, Paulo Bissoli. Vida Nova, em Campinas. Abraço para você, Paulo Bissoli. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Tudo bem aí, pessoal da Band? Eu sou totalmente a favor da torcida única aqui em Campinas, por um motivo só. O cara que é campineiro, quer torcer para o time de São Paulo, assista aí no Premiere aí, no Gato.net, no sofá, onde quiser. E se fosse para liberar as duas torcidas, sou a favor também por uma condição: pegar 1.000 ingressos que a torcida do Corinthians, São Paulo, Palmeiras tem direito, mandar lá para a capital, para Campineiro nunca mais pisar no brinco de ouro, torcendo para time de São Paulo, beleza? Essa é a minha opinião. Quer torcer para time da capital, vá assistir jogo na TV ou vai lá para São Paulo. Abraço, fui do Márcio, torcedor do Guarani Futebol Clube. Abraço, Batista. Você acha que quando se tem pouco dinheiro faz gastar melhor, observar mais os gastos? E quando se tem muito ou bastante faz gastar de qualquer jeito? Pois a Ponte, com pouco gasto, montou um time melhor do que antes. Manda um abraço aí pro meu semelhante, Carlos Prisco. Abraços, Alan Martínez. Alan Martínez, um abraço para você e para o seu semelhante, o Carlos Prisco. Eu acho que quando se tem competência, mesmo tendo bastante dinheiro, vai gastar com responsabilidade, vai gastar com qualidade. Muitos não têm nem competência e nem responsabilidade. Sai gastando indiscriminadamente, jogando praticamente dinheiro pelo ralo. E aí vai ser uma desgraça, vai ser fatal. Outros têm competência e mesmo com um orçamento muito reduzido, caso do Marco Eberlin na Ponte, sendo perseguido inclusive por ações constantes, Transferban, agora mesmo, recentemente, a Ponte quase de novo entrou no Transferban. 2 ações de gestões anteriores que estouraram, e aí como a Ponte conseguiu negociar jogadores, entrou um dinheiro no caixa, conseguiu, matou no ninho, conseguiu, portanto, evitar de novo o Transferban. Competência, conseguiu realmente fazer um time que vem
realizando um bom campeonato paulista e indicando que será feito um bom campeonato brasileiro. E isso fora de campo também, né? Placar eletrônico de primeiro nível, no mesmo nível das grandes arenas da Copa, banco de reservas, tudo reformado. Agora vai começar lá um trabalho para a troca da iluminação. A Ponte fez um acordo com uma empresa, Philips, e vai trocar todo o sistema de iluminação. Lá no Jardim Olinda, há muitos anos que não se tinha reforma e agora está sendo reformado e daqui a pouco a Ponte vai entregar para o departamento de futebol instalações no nível dos grandes clubes do futebol do Brasil, lá no Jardim Olinda, que tem até um projeto para instalar lá mais 3 campos de futebol, além daquele que já tem lá para fazer o treinamento. Aliás, Tigrão, por falar em Ponte, faltou aqui um comentário seu a respeito da Ponte. A Ponte, a semana toda se preparando, pega um Corinthians que joga hoje, lá em Maringá, contra o Cianorte. Cianorte vai mandar esse jogo em Maringá, um estádio com capacidade muito maior, né? Aquela região ali é Reduto Corintiano, vai ter uma torcida enorme. E tem viagem, o retorno para São Paulo. Corinthians, claro, viajou de avião, não de busão, viajou do avião. Mas tem o translado para ir até um aeroporto, voltar para o clube. Ou seja, vai chegar amanhã à tarde em São Paulo. E tem também desfalques, né? Não tem o Cássio, foi suspenso, está suspenso, foi expulso. O Yuri Alberto está machucado. Tudo isso forma um handicap. A Ponte terá um pouco mais de facilidade no domingo à noite lá na Arena ou não? O que você pensa a respeito disso? Em tese, sim. Em tese, sim, porque é desgastante, sim. Mesmo sendo viagem aérea, não me consta que o Corinthians foi de voo fretado, é porque está faltando muita grana lá, deve ser voo de carreira, então vai dormir em Maringá, um aeroporto pequenininho, rapaz. Coincidentemente, eu estive lá há pouco tempo, inclusive o voo foi cancelado, fiz o programa lá das 17 até as 19h30, via Skype, o voo seria 20h30, então fechei o meu equipamento e aí desço, né, de uma sala onde eu estava fazendo o programa, aeroporto pequenininho, mas fui numa parte de cima, e o voo foi cancelado porque nem instrumentos tem. Então eu não acredito que o Corinthians tinha ido de voo fretado, não tenho essa informação, mas eu acho que não. Então é voo de carreira, são aviões de pequeno porte, o que eu fui, por exemplo, era para 70 pessoas, aquele turbo-hélice, né? 72 para ser preciso, ATR-72. Fui e voltei nele. Então é desgastante, sim, porque vai ter que acabar o jogo, tomar banho, dar entrevista, vai jantar, vai dormir 1h da manhã. 1h da manhã, amanhã é sexta-feira. Aí volta, deve voltar um voo amanhã de manhã. À tarde descansa, domingo uma descontração no sábado, e domingo joga. Dá para descansar? Dá, porque o jogo é 18 horas do domingo, né? É isso? 20 horas do domingo. Então vai descansar o domingo inteirinho, vai descansar boa parte do sábado, vai ter uma noite de sono em São Paulo de sexta para sábado, outra de sábado para domingo, dá para descansar, mas é diferente de quem não jogou a semana inteira. Então pode ser sim um handicap e a Ponte pode se aproveitar disso. Claro que pode haver um rodízio do elenco, mas o Corinthians não está com essa bola toda para ficar fazendo rodízio, até porque está com a corda no pescoço e virtualmente e vexatoriamente desclassificado da fase de quartas de final. Não acredito na classificação do Corinthians. Então, a Ponte pode se aproveitar disso. Agora, a atmosfera é que é o problema, né? Como a torcida do Corinthians ainda acredita, 40 mil corintianos no domingo à noite lá na Neoquímica Arena. É complicado, mas eu acredito que a Ponte deve resgatar aquele futebol guerreiro que ela vem jogando nas últimas partidas. Contra a Portuguesa, contra o Botafogo, contra o São Paulo, segura um pouco a onda, mas não deixa de jogar. Eu acho que esse jogo do Corinthians hoje, com a pressão que é a Copa do Brasil, você viu o que aconteceu com o Cruzeiro ontem?
2-0 para o Souza. Sem nenhum menosprezo, mas dentro de uma comparação. O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos. Foi eliminado pelo Souza. E o Corinthians está com esse fantasma aí. Se passar pelo adversário de hoje, bateu em bêbado. Se não passar, se for desclassificado, apanhou do bêbado. Então é uma tensão muito grande, além da parte física, a parte psicológica também. Eu acho sim que isso pode, de alguma maneira, favorecer a Ponte. Atenção para os ganhadores dos ingressos para Guarani e São Paulo, domingo às 6 da tarde. 1. Antônio Alexandre Januário de Souza. 2. Daiane Gomes Sampaio. 3. Geralda de Oliveira Ferreira. 4. Gustavo Bento da Silva. 5. Josué Aguiar da Silva. 6. Leandro Ari Dentini. 7. Marcos Aparecido Moraes. 8. Nilson Aparecido Garcia. 9. Paulo André Cabral Júnior. E 10. Sandro Ribeiro. Eu vou repetir. 1. Antônio Alexandre Januário de Souza. 2. Daiane Gomes Sampaio. 3. Geralda de Oliveira Ferreira. 4. Gustavo Bento da Silva. 5. Josué Aguiar da Silva. 6. Leandro Ari Dentini. 7. Marcos Aparecido Moraes. 8. Nilson Aparecido Garcia. 9. Paulo André Cabral Júnior. E 10. Sandro Ribeiro. Parabéns! É isso aí, merecem aplausos. Muito obrigado para todos que participaram. São só 10 ganhadores, mas continue participando, né? É só participando que você saberá se ganhou ou não. Os 10 felizardos retirarão os ingressos aqui na portaria da Band. Atenção para os horários. Amanhã, das 9 até a 1 da tarde, das 9h30, né? Das 9h30 até a 1 da tarde, e no período da tarde, das 14h30 até as 17h30. Só falar com a Franciele. Ela estará na recepção para entregar o ingresso e mais uma carteirinha que dá direito à entrada lá nas cadeiras vitalícias. Parabéns para você que ganhou e um ótimo jogo, e que o Guarani consiga vencer o tricolor do Morumbi. Ouvinte participando, mais um ouvinte, mensagem de áudio. Ô, CH, boa tarde, boa noite, né? De Valmir. Um abraço aí, Batista Tigrão. Olha só, eu conheço um pouquinho de gestão, e transformar o clube em SAF não quer dizer que é sinônimo de sucesso, hein? O que tem que ter é a gestão estar preparada para ser uma empresa. Bem administrado, ou como clube, ou como empresa, vai para frente. Entendeu? Depende da gestão. Isso aí é balela. Vou transformar em SAF. Gente, não é assim. Transforma em SAF, tem uma gestão porca, vai dançar do mesmo jeito. Ok, Edivalmir, acabou? Acabou, né? Muito obrigado aí a participação do Edivalmir. Olha, o estádio Willie Davis, lá em Maringá, jogo que o Corinthians vai atuar hoje contra o Cianorte, já teve 34.118 pessoas. É o recorde do estádio. Mas os estádios encolheram e atualmente a capacidade é apenas de 14.955 pessoas. Claro que a imensa maioria vai ser de corintiano. Corinthians joga pelo empate.
Pode perder, né? Senão acontece aí, como disse o Tigrão, aquilo que aconteceu com o Souza, que tirou o time do Cruzeiro. Então o estádio encolheu. Aliás, todos os estádios. Morumbi, por exemplo, já teve lá 134 mil. Jogo da Ponte contra o Corinthians, 77. Hoje, quanto que cabe lá no Morumbi? Acho que 60 mil, né? Máximo de 60 mil. Então os estádios encolheram e aconteceu a mesma coisa com o Willie Davis lá na cidade de Maringá. Boa tarde, gostaria de entender a lógica. As chances da Ponte ter um bom resultado contra o Corinthians é menor do que a do Guarani, penúltimo colocado, ganhar do São Paulo, segundo seus comentários, JL Furlan. Não sei, foi isso que você falou, CH? Foi isso que você disse? Ou não? Pode repetir, por favor, Batista? Ele está dizendo qual é a lógica. As chances da Ponte ter um bom resultado contra o Corinthians é menor do que a do Guarani, penúltimo colocado, ganhar do São Paulo, segundo os seus comentários. Batista, eu acho que é diante daquilo que eu estou assistindo, tá? É mais fácil a Ponte colher um resultado bom contra o Corinthians do que o Guarani colher um bom resultado contra o São Paulo. Foi isso que eu disse. E você, Tigrão, comentou alguma coisa a respeito disso? Está sendo questionado aqui pelo Furlan, JL Furlan. Não fiz nenhuma comparação. Ponte e Corinthians é uma realidade, Guarani e São Paulo é outra realidade. Agora, se ele quiser, um abraço pro Furlan, que aliás é grande ouvinte nosso na belíssima Vinhedo. Eu acho que dificuldades iguais. Eu não acho que São Paulo, o Guarani contra o São Paulo tem mais chance do que a Ponte contra o Corinthians ou vice-versa. Até porque o jogo é jogado e o lambari é pescado. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, responda na lata. Vamos à questão 1. Se você fosse mandatário de um clube e chegasse uma proposta de 3 empresas para o seu clube virar uma SAF, Red Bull, Grupo City ou Eagle Holding, do John Textor. É assim que é a empresa do John Textor. Como é que é? Égua? Eagle. A Ego. Ovo. Não é a Egg Holding? Isso. Egg de ovo. Não é Égua Holding. Ego. Não, Ego não é ovo. Ovo é egg. Egg. E-G-G. E você, Tigrão, começo com você. Quem que você escolheria? City. E você, CH, qual seria a sua escolha? City. Eu sigo contigo, CH. CEO do Fortaleza diz que ataque contra o ônibus da equipe foi premeditado e defende que o time só jogue após punição. Você concorda com essa punição do Marcelo Paz, ele que é o CEO do time do Fortaleza? Não adianta a nota de repúdio da CBF, tem que tomar atitude. Ele está certo, na minha opinião. E você, Tigrão, qual é a sua opinião a respeito do tema? A nota de repúdio do Edinaldo, presidente da CBF, é mais uma narrativa, uma bela vaselinada, um me engana que eu gosto. Eu acho que a competição deveria ser suspensa até que todos os envolvidos estivessem presos. Só isso. Parou o campeonato. E aí os clubes, que vão ter um baita de um prejuízo, aí vão ajudar, inclusive, né, a buscar os culpados. Só corrigindo aqui, né, o Tigrão tem razão, não é ovo, é águia, Eagle Holding. Eagle. É Eagle, né, que o E em inglês é I, né? Eagle. Eagle Holding. Águia, Holding Águia, a águia, a holding da águia. Agora, egg não, egg é ovo mesmo, ovo. Egg é EGG. Se eu não tiver equivocado no meu
vasto conhecimento da língua inglesa. Na sua opinião, Tigrão, é exagero dizer que a Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro? É um grande exagero. E para você, CH, qual é a sua opinião a respeito desse tema? Exagero. Tá bom, CH, grande abraço para você e até amanhã, hein, CH? Se Deus quiser, até amanhã. Falou, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Se Deus quiser, Batista, um abraço para você também, um abraço para os amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Ouvinte no ar, só pra gente tentar aqui colocar mais uma mensagem de áudio. Boa noite, Batista, amigos da Band. Boa noite, Nação Ponte Pretana. Batista, eu estou ouvindo o programa aqui e ouvi quando você disse aí que a Ponte vai fazer uma transformação lá no Jardim Olinda, né? Vai passar a ser um CT ali. Eu fiquei muito feliz, até me emocionei aqui, né? Porque a gente que ama a Ponte respira diferente o futebol, né? O Ponte Pretano de verdade, ele é diferenciado. Batista, por favor, faça uma gentileza, busque mais informações sobre esse projeto. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a nação ponte pretana. É uma notícia que nos deixa aí felicíssimos. Obrigado, Batista. Você alegrou muito a minha noite hoje com essa notícia da minha macaca, viu? Obrigado mesmo. Traga mais informações para nós. Grande abraço. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Sim, vai ter aí, né, na sequência, mais informações. O que eu estou antecipando algo que efetivamente vai ocorrer. Olá, Batista e equipe. Acho que o futebol brasileiro é desonesto e de uma canalice tremenda. Um dirigente do Corinthians literalmente mete o pé na sala do VAR e o clube não é punido. A Ponte, a pretexto de que seu torcedor dirigiu cânticos homofóbicos, toma uma multa de R$10 mil. A torcida da Ponte está certa? Obviamente que não. Mas por que o Corinthians não foi punido pela atitude do seu dirigente? São situações diferentes? Sim, mas ambas são transgressões, ou não? Futebol brasileiro sendo futebol brasileiro. Wagner do bairro Vila Régio, em Campinas. Tigrão falou a respeito disso, né? Quantas coisas que são ditas dentro do estádio e aí só o grito homofóbico é que o clube foi punido. Ou pune tudo ou não pune nada. Então há realmente são pesos e medidas diferentes, né? Um peso e duas medidas. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço de coração. Valeu, gente, forte abraço. Amanhã estaremos de volta aqui no ar da Bandeirantes, em FM 85,7. Valeu, vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê?